Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então, vou resolver com vocês aqui nesse bloco algumas questõezinhas da parte de geometria plana. Dá uma olhada comigo, olha, esse enunciado que está aqui vem dizendo o seguinte: na figura a seguir, todos os segmentos são iguais e todos os ângulos são retos. Ele fala pra gente que o perímetro dessa figura é de 96 centímetros. E aí o que ele quer saber de vocês é a área dessa figura em centímetros quadrados, ok? Então aqui o que acontece é o seguinte: como ele fala para mim que todos os segmentos são iguais, então ó, esse lado mede x, esse aqui também mede x, esse aqui mede x, x, x e tome x, ó, tudo isso aqui vale x, perfeito? E ele deixou indicado que todos os ângulos são retos. Então aqui, ó, esse ângulo é 90 graus, esse ângulo aqui vai ser 90 graus, esse que está aqui vai ser 90 graus, esse que está aqui vai ser 90 graus. Então, resumindo, por essa garantia dos ângulos serem retos, eu vou poder também garantir que aqui, olha, essa figura, ela é composta de 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadrados, ok? Por que os 5 polígonos que compõem essa figura acabam sendo quadrados? Porque, primeiro, a gente tem a garantia de que os lados são todos iguais. E, como a gente tem a garantia dos ângulos retos, a gente tem, então, ali dentro, polígonos que têm os 4 lados iguais e os 4 ângulos de 90 graus. Então, são quadrados. Ele fala pra gente que o perímetro é 96 centímetros. Perímetro, vocês têm que se lembrar, é a soma de todos os lados. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 12 lados que medem x. Perfeito? Então, a soma desses 12 lados, x mais x mais x, mais 12x, certo? E eu sei que esses 12x tem que ser iguais a 96. A soma desses 12x tem que ser iguais a 96. Se 12x é igual a 96, então o meu x vai ter que ser 96 dividido por 12. E aí, se o meu x é 96 dividido por 12, meu x então tem que ser igual a 8. Cada um desses lados mede, portanto, 8 centímetros. E aí o que ele está querendo saber é a área dessa figura. Como nós vimos, então, que esses polígonos aqui dentro eles são quadrados, como que eu calculo a área de quadrado? Ora, a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, a área de cada quadrado vai ser 8 ao quadrado. Então, a área de cada quadrado é de 64 centímetros quadrados. Cada um desses quadrados tem 64 centímetros quadrados de área. Ora, mas como a gente viu que são 5 quadrados que compõem essa figura, então a área total, a área da figura, que é o que a questão pede, vai acabar equivalendo a 5 quadrados de área, 64 centímetros quadrados. Quando você multiplicar 5 por 64, 5 vezes 4 vai dar 20, aí vão 2. 5 vezes 6 vai dar 30, 30 com 2 vai dar 32. Então vão ser 320 centímetros quadrados. Como são 320 centímetros quadrados, nosso gabarito correto então acabou sendo a letra B de bola. Tá bom? Então aqui, perímetro, lembrar que perímetro é soma de todos os lados. Como aqui ele me deu a garantia de que todos os segmentos eram iguais, 12 lados aqui que eu chamei de x, esses 12x iguais a 96, a gente descobre então que cada lado mede 8 centímetros. Como a área de quadrado é lado ao quadrado, a área de cada um daqueles quadradinhos seria de 64 centímetros quadrados. Como são 5 deles, 5 vezes 64, 320 centímetros quadrados, gabarito correto, letra B. Olha a outra. Um pentágono regular e um quadrado têm o mesmo perímetro. O lado do pentágono mede 6 centímetros. Já o lado do quadrado mede, e aí vem aqui as alternativas. Bem, quando ele fala para a gente
de um pentágono regular, lembre-se que na geometria a palavra regular ela passa a ideia de lados congruentes, lados de mesma medida, né? Um pentágono regular é um pentágono, ou seja, uma figura, um polígono que tem 5 lados e os seus 5 lados têm a mesma medida. Então ele fala para a gente que um pentágono regular e que um quadrado tem o mesmo perímetro. Ora, se o lado do pentágono é 6, então significa que o perímetro, veja se você concorda comigo, o perímetro do pentágono vai acabar sendo de 5 vezes 6. 5 vezes 6 vão ser, então, 30 centímetros. Perfeito? Pentágono não é um polígono que tem os 5 lados? No caso do pentágono regular, não vai ser o polígono de 5 lados iguais? Como cada lado do pentágono, de acordo com o enunciado, mede 6, então o perímetro, a soma de todos os lados desse pentágono, vai ter que ser 30 centímetros. Só que aí ele fala pra gente que que o pentágono regular e o quadrado têm o mesmo perímetro. Bem, só que o perímetro de um quadrado, veja se você concorda comigo, olha, eu tenho aqui um quadrado, o quadrado é um polígono regular de 4 lados, o quadrado tem os seus 4 lados iguais, então você pode chamar esses 4 lados aqui de L ou de X, tanto faz. E eu sei então que o perímetro desse quadrado é a soma daqueles 4 L's. Então, L mais L mais L mais L, eu vou chegar à conclusão então de que 4L tem que ser igual a 30. E que assim, L vai ter que ser 30 dividido por 4. 30, se você for dividir por 4, você vai acabar chegando a 7,5 centímetros, ok? Então, para que esse pentágono regular e o quadrado tenham o mesmo perímetro, eu vou ter que ter o lado do quadrado medindo 7,5 centímetros. 7,5 vezes 4, 30 centímetros de perímetro para o quadrado e 30 centímetros de perímetro para o pentágono regular de lado 6. Gabarito correto para essa que está aqui, então, letra E. O lado do quadrado mede 7,5 centímetros. Se ele te perguntasse a área desse quadrado, ele pode, né, vincular aqui, ele fechou a questão tratando simplesmente do conceito de perímetro. Mas se ele tratasse de alguma coisa sobre área, lembrar que área de quadrado é lado ao quadrado. Você teria que fazer então 7,5 ao quadrado. Se fosse o caso de calcular a área desse quadrado, a área o 7,5 ao quadrado daria 56,25. Seriam então 56,25 centímetros quadrados. Perfeito? Gabarito para essa letra E. Vamos dar uma olhada em mais uma. A figura a seguir mostra um salão em forma de L. As medidas indicadas estão expressas em metros. Então, esse lado aqui mede 5 metros, 6 metros, 3 metros e por aí vai. Ele pede para a gente aqui a área desse salão em metros quadrados. Bem, a gente sugere que vocês, de alguma forma, cortem, né, essa figura que está aqui em mais de um polígono. Então, você pode fazer o cálculo assim, por exemplo, ó, separando esse retângulo que está aqui desse retângulo. Ou, se você quiser, você pode fazer um corte aqui também, ó, dessa maneira. Perfeito? Isso aqui vai ser o de menos. Bem, se eu fizer, tomando como referência esse corte aqui, ó, vertical, vamos organizar aqui as ideias. Se esse lado que daqui mede 6, e se esse comprimento todo é 10, então significa que esse lado aqui vai ter que medir 4, certo? 10 descontados esses 6, a gente vai entender que o correspondente aqui a esse lado seria dimensão 4. Então, ó, esse pedacinho que está aqui mede 4 e, consequentemente, a minha figura de número 1 vai acabar sendo um retângulo de dimensões 4 e 5. Perfeito? Os examinadores da FGV, diferentemente dos examinadores de algumas outras bancas, eles costumam contar com crenças, né? Vamos dizer assim. Se a gente pega um enunciado como esse que está aqui, por exemplo, numa prova da VUNESP ou numa prova do SEBRASP, você vai ver que esse mesmo enunciado talvez trouxesse um textão gigante. Por quê? Porque aí talvez o examinador fosse ali deixar bem claro que os ângulos aqui, por exemplo, são ângulos de 90 graus. Né? Essas garantias são sempre interessantes que partam do enunciado.
Aqui é crença, certo? Ele não me deu garantia de que esse ângulo está aqui é de 90 graus, que esse ângulo está aqui é de 90 graus. Ah, mas pelo desenho... Então, a questão do pelo desenho, eu já vi questão de prova, em que pelo desenho, aqui estava indicado um ângulo de 90 graus. Esse ângulo como se fosse um ângulo de 90 graus, certo? Então, o lance do pelo desenho é sempre muito perigoso, mas tudo bem. É porque aqui é tão natural, o próprio examinador nem se deu ali ao cuidado de reforçar. Esses ângulos aqui são ângulos retos, tá? Então, por conta disso, estou falando que essa figura de número 1 aqui, da forma como eu separei, vai ser um retângulo. E a mesma coisa vai acontecer aqui, olha, com essa figura de número 2, que também vai ser um retângulo, né? Um retângulo de dimensões aqui, olha, 6 e 3. A gente sabe que área do retângulo é base vezes altura, comprimento vezes largura. Então, no caso aqui, a área do meu retângulo 1, eu vou deixar indicada como sendo 4 vezes 5. Todas essas medidas aqui estão expressas em metros, então seriam 4 metros vezes 5 metros. Chegando, portanto, a 4 vezes 5, 20, metro vezes metro, 20 metros quadrados. Ok? Se você separou com um corte vertical, essa região que está aqui é uma região retangular de área 20 metros quadrados. Já a área 2, ali daquela figura, é um retângulo de dimensões 6 por 3. 6 metros por 3 metros. 6 metros vezes 3 metros acabam me dando 18, e aí são 18 metros quadrados. Bem, a área desse salão, então, vai ser a soma desses dois retângulos, certo? 20 mais 18, a gente chega aqui, então, a uma área de 38 metros quadrados. O gabarito correto para essa que está aqui, então, vai ter que ser a letra D de dado, tá bom? Bruno! Oi! Ah, professor, eu preferi separar de outra maneira. Beleza. Como que você fez? Ah, eu fiz o corte aqui, ó, na horizontal. Ok, e aí eu errei. Tem como você dar uma conferida, professor, para ver onde que eu vacilei? Sim. Caso você tenha feito o corte aqui na horizontal, chamar sua atenção para o fato de que esse pedacinho que está aqui vai ter que medir 2, certo? Se esse comprimento todo é 5, e se esse, partindo do princípio que seja paralelo, né, e esse que está aqui mede 3, então sobra para esse que está aqui dimensão 2. Então a gente vai ter aqui, olha, 3 com 2, certo? Se você fez assim, então, você tem aqui embaixo um retângulo de 2 por 4, que teria, então, 8 metros quadrados de área. E teria aqui em cima esse retângulo maior, de área maior. Um retângulo de 10 por 3. 10 vezes 3, 30. 30 metros quadrados dessa região, somado com os 8 metros quadrados dessa região, nos levariam aos mesmos 38 metros quadrados indicados ali na letra D, pela resolução que eu tinha apresentado. Então aqui, tanto faz, tá bom? Com esse corte na horizontal ou na vertical, claro que o raciocínio e o resultado vão ter que ser os mesmos, né? O mais importante que é o resultado vai ter que ser o mesmo. Ah, professor, eu resolvi fazer um corte... Tá, porque se precisar de chamar alguém para complicar, chama você, não é? O que você quis fazer? Não, professor, eu resolvi fazer um corte assim, ó. Eu fiz um corte assim, Bruno, porque aí eu vi um trapézio aqui. Pô, massa, tá lindo, pô, tá valendo, pode fazer, tá bom? Não precisava ir tão longe. Não precisava ir tão longe, mas tá, outra saída que eu não comentei aqui, né? Sem ser tão exótico assim, sem ir tão longe, mas que imagino que alguns de vocês também possam ter pensado, professor, eu fiz assim, olha, eu calculei a área toda como se fosse de 5 por 10, como se esse retângulo aqui fosse fechado, ó, de 5 por 10, e aí eu subtraí esse retângulozinho aqui do final, perfeito? Seria um retângulo de 6 por 2. Então eu fiz a área toda que deu 50, 50 menos 12. 50 menos 12 deu 38. Tá vendo que lindo? Todo mundo chega lá do mesmo jeito, beleza? Gabarito correto para essa que está aqui foi então a letra D de dado. Olha essa. Uma parede retangular de 5 metros por 2,8 metros deve ser ladrilhada
com ladrilhos quadrados de 20 centímetros de lado. O número mínimo de ladrilhos necessários para fazer esse ladrilhamento é... E aí vem aqui as alternativas. Vamos lá. Vamos lá. Por quê? Porque aqui é aquele enunciado que eu falo, que é tipo um mosquitinho que fica aqui te apurrinhando, te enchendo a paciência. Isso. Um enunciado que é assim, é aquele enunciado enjoado, né? Chatinho, tal. Por quê? Porque vai ter aquele negócio de mudança de unidade. Essa chaticezinha aí da mudança de unidade, mas que você não pode deixar passar, certo? Aqui você está com medida em metro, aqui está com medida em metro e aqui está com medida em centímetro. Então tá ali o mosquitinho te apurrinhando, tá ali, enunciadinho, enjoadinho, vai ter que mexer ali com transformação de unidade. O que você vai querer fazer, aqui para mim, é indiferente. O que você quer fazer? Você quer pegar o que está em centímetros e passar, por exemplo, para metros? Tá valendo. Quer pegar o que está em metro e passar para centímetro? Também está valendo. A questão do, o melhor é isso, o melhor... a questão do melhor é sempre muito relativo, né? O melhor geralmente é aquela saída que a gente enxerga e diz, para mim essa foi a melhor saída. Então pronto, é que você enxergou e é que te levou para o gabarito. Isso é o que interessa. Então aqui a gente tem já de cara esse primeiro problema, certo? A gente tem aqui dados apresentados em metro e centímetro. Eu vou optar por fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui que está em metro e vou passar para centímetro. E aí como que eu passo mesmo de metro para centímetro? Vamos lembrar. Primeiro, o quadro completinho. Não me xinga não. Não me xinga. Deixa eu te puxar. O quadro completo, que você não pode se esquecer, é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Perfeito? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu estou propondo passar essas medidas que estão em metros para centímetros. De metro para centímetro eu ando uma unidade, e aí se eu andar uma unidade eu passei de metro para decímetro, e se eu andar mais uma, aí sim eu consegui passar de decímetro para centímetro e vou ter transformado de metro para centímetro. Eu preciso, portanto, andar sempre 2 casas com a vírgula para a direita. O que equivale a multiplicar por 10 ao quadrado, o que equivale a multiplicar por 100, aí é a forma como você vai enxergar também para mim, isso é o de menos, tá bom? Eu preciso só que você tenha deixado indicado então que essa parede que tem 5 metros por 2,8 metros, ela tem na realidade 500 centímetros, vendo aqui em centímetros, é como se eu estivesse enxergando então uma parede que tem 500 centímetros por 280 centímetros, certo? Por que 500 centímetros e 280 centímetros? Porque se a vírgula não está aparecendo, ela fica atrás do último algarismo. E aí eu ando 1, 2. Então tá aqui, olha, 5, vírgula. Andei 1, 2, 500. Perfeito? 500 centímetros. 2,8 metros. 2,8 metros, andei 1, 2, 280. Então tá aqui. Aí, vamos lá. Essa parede ela vai ser ladrilhada com ladrilhos quadrados de 20 centímetros. Qual que é a dinâmica, gente? Tenho lá a minha parede, que tem 500 centímetros por 280 centímetros. Quando eu falo que eu vou ladrilhar, é porque eu vou cobrir a superfície dessa parede com quadradinhos, que tem 20 por 20. E quer saber qual que é o número mínimo de ladrilhos. Então, o que eu preciso fazer para chegar à resposta do exercício? Primeiro, eu preciso calcular a área total dessa parede. Por ser um retângulo, a área total é simples, é comprimento vezes largura, e depois eu divido pela área de cada ladrilho. Só que cada ladrilho é um quadrado. E como que eu faço para calcular a área de quadrado? É lado ao quadrado. Então aqui, 2 polígonos que a gente está usando para raciocinar o exercício, mas 2 polígonos de fácil cálculo de área. Retângulo, comprimento vezes largura, base vezes altura, entenda como preferir, e quadrado, que é simplesmente a medida de lado ao quadrado. Então agora é só arrematar. Vamos deixar indicado aqui, olha, qual que vai ser então a área da parede? A área da parede é de 500 centímetros por 280 centímetros. Quando você multiplica 5 por 28, você chega em 140. Calma que eu multipliquei só os 5 por 28. Agora falta colocar ali os 3 zeros. 2 do 500 mais 1 do 280. Então é o 140 seguido de 3 zeros, também conhecido como 140 mil centímetros quadrados.
Se eu estou multiplicando centímetro por centímetro, eu encontro um centímetro ao quadrado. Então, a área da parede é de 140 mil centímetros quadrados. A área de cada ladrilho, como cada ladrilho é um quadradinho, então a área é de 20 centímetros ao quadrado. A área de quadrado é lado ao quadrado. 20 ao quadrado dá 400. Centímetro vezes centímetro também, centímetro quadrado. Então, qual que é o número mínimo? Ah, professor, eu não entendi por que ele colocou o número mínimo de ladrilhos. Ora, porque o máximo é o infinito, né? O cara pode comprar quantos ladrilhos ele quiser. Se der vontade do cara, eu quero comprar 1 milhão de ladrilhos. Pode. O que eu preciso aqui é ter a garantia do mínimo. O mínimo de ladrilhos é o resultado exato dessa divisão, né? O resultado exato da divisão desse número por esse, certo? Que aí eu chego ali ao mínimo que eu vou precisar comprar para poder ter certeza de que eu cobri. Se eu quisesse comprar mais, tudo bem. Aqui ele tem que amarrar justamente por isso. Porque qual que é o número de ladrilhos para fazer esse ladrilhamento? Pô, se eu falar que é 1000, tá valendo. Se eu comprar 1000 eu consigo ladrilhar? Sim, vai sobrar. O que ele quer é a garantia do número mínimo. Então é o resultado exato da divisão de 140 por 400, certo? Então, olha, o número mínimo de ladrilhos, o número mínimo de ladrilhos vai ser esse, ó, 140 mil dividido por 400. 140 mil, se você for dividir por 400, você acaba chegando em 350. Chega num ponto aqui em que você pode, né, cortar 00 com 00, ia sobrar para você 1.400 para dividir por 4, e aí 1.400 se for dividir por 4 vai ter que dar 350. O gabarito correto para essa acaba sendo então a letra B de bola. Fechado? Bruno, oi. Cara, eu preferi deixar tudo em metros quadrados. Beleza. Se você deixou tudo em metros quadrados, então você viu que 5 vezes 2,8, a área seria de 14 metros quadrados, certo? Só que aí, a área de cada ladrilho, como são 400 centímetros quadrados, você ia ver que cada ladrilho teria a área de 0,04 metros quadrados. E aí, sem problema nenhum, você teria que dividir o 14 pelo 0,04, tá bom? Porque aí, quando você fosse passar esses centímetros para metros, por exemplo, você ia descobrir que cada lado do quadrado seria de 0,2, e aí tinha só que tomar um pouquinho de cuidado, porque 0,2 ao quadrado não é 0,4, como muitos acham, né? Quando você faz 0,2 vezes 0,2 dá 0,04. Então, por isso que eu falei que em metros quadrados, vocês iam chegar aqui à conclusão de que cada ladrilho tem o equivalente a 0,04 metros quadrados. E aí, ia dividir o 14 pelo 0,04. Em termos de divisão, o 14 dividido pelo 0,04, no fim das contas, ia gerar ali a mesma divisão do 1.400 pelo 4. Aí fica a seu critério, tá bom? Isso porque eu estou dando a opção de ou pegar o que está em metro e passar para centímetro, ou pegar o que está em centímetro e passar para metro. Você pode ainda, se quiser, escolher uma unidade intermediária. Não sabe, professor? Eu resolvi essa questão passando tudo para hectômetros. É sério, já te falei, né? Se precisar de alguém para complicar uma resolução, pode te chamar. Então tá bom, você quis passar para hectômetros? Não se discute. Você vai chegar lá, tá bom? Você pode escolher a unidade que você quiser aí. Mas claro, sempre vai ter que bater ali nos 350 no final, tá bom? Brincadeiras à parte, passemos à próxima, que não existe. Não tem próxima nesse bloco não, Bruno. Fechou, então tá bom. Depois dessa, tá entregue para vocês aqui esse vídeo. Tudo de bom para vocês, um forte abraço, valeu!